Olá, meus queridos, eu tô aqui numa saga para gravar esse vídeo de vocês. Eu tirei o cartão de memória do telefone, não lembrava, já gravei essa aula, tá troncho. Já gravei essa aula para vocês 2 vezes e não tava conseguindo salvar, essa é a terceira vez que eu vou dar essa mesma aula. Então vamos lá. No vídeo passado nós estávamos falando sobre expansão marítima. Nós estamos falando sobre expansão marítima e nós falamos sobre como as coroas que fizeram parte desse processo como e por que elas entraram nesse processo, e falamos sobre o pioneirismo de Portugal, como se deu, né, e como Portugal se tornou aí, se não a mais importante, uma das coroas mais importantes dentro desse processo. Quando a gente fala de Portugal, principalmente para a nossa cultura, para a nossa história, automaticamente nós lembramos aí da Espanha, que também tem muito a ver com a cultura americana, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a presença da Espanha nesse rolê, que foi aí a expansão marítima e as grandes navegações. Primeiro, vamos entender, a Espanha, 1492, através de um acordo, né, do casamento entre os dois reinos, o reino de Aragão e o reino de Castela, vai se tornar, a região toda se torna unificada e a Espanha se torna um reino católico. E ganha uma expressão muito grande dentro da Europa, porque eles conseguem expulsar os mouros, que é como eles chamavam os muçulmanos, que ainda estavam ali na região da Península Ibérica, que é a região da Europa onde fica Portugal e Espanha. Então a última batalha, a batalha chamada Batalha da Reconquista, né, ela é vencida pelos espanhóis, e é nesta batalha que os muçulmanos são expulsos, o que era muito importante para a cultura católica e para a cultura europeia. Então, com tudo isso, né, com toda essa expressão que a Espanha ganha, vamos falar aí quem são os reis, né, quem fez esse acordo. Fernando de Aragão, Fernando de Castela e Isabel de Aragão, confundi aqui as famílias, se casam e se tornam aí rei e rainha da Espanha. A Isabel ela é muito importante para esse processo, porque ela vai financiar, né, a primeira grande expedição espanhola. O interesse não era o mesmo que o de Portugal, não era estritamente o comércio. Existia o interesse comercial na navegação também, claro, mas o interesse principal estava aí na cabeça de Cristóvão Colombo, um dos grandes nomes de todo o período de navegação europeu. Não estou falando só da Espanha. Cristóvão Colombo é um dos nomes mais importantes da expansão marítima da Europa inteira. Ele tinha na cabeça uma ideia que para a época era uma loucura. Que ideia era essa? O mundo era redondo. E existia, né, a teoria mais aceita, inclusive, era a teoria da Terra plana, né, o terraplanismo, que a Terra era reta, em algum lugar aí os oceanos caíam num abismo sem fim. Existia todas as ideias de mitologia relacionadas ao mar. Era um dos grandes medos do homem dessa época. Estamos falando aqui, né, do século XV, final do século XV, já viradinho para o século XVI. Um dos grandes medos dessa época eram as navegações. Porém, era o que todas as grandes coroas estavam, o caminho por qual todas as grandes coroas estavam seguindo. Então sai lá Cristóvão Colombo para dar uma volta, né? A ideia dele era sair pelo oeste, dar uma volta no mundo inteiro e chegar na Índia, pelo outro lado. E sai Cristóvão Colombo nessa sua jornada, que não cumpre o objetivo principal. Porém, ele traz uma reviravolta para as relações, né, da Europa, porque é ele que descobre a primeira região, ele é o primeiro europeu a chegar numa região que depois viria a ser, né, atualmente, os Estados Unidos. Então ele coloca a América em contato pela primeira vez com os europeus, né? Ele faz esse contato aí, esse encontro dos dois mundos, o mundo conhecido e o chamado Novo Mundo, né? Tanto ele acreditava ter chegado nas Índias inicialmente, tanto é que ele chama os habitantes, a ideia de chamar os nossos habitantes americanos de índios vem daí. E tem a partir disso tem toda uma mudança, né? Eu acho que assim, o mais importante de falar da expansão marítima espanhola é justamente isso, né? Obviamente a gente sabe que depois a Espanha ganha uma expressão muito grande, tanto que precisa fazer acordos com Portugal para que não haja conflito, né? Porque existe aquela questão das duas regiões serem, durante grande parte do tempo de grandes navegações, os dois principais nomes dentro do processo. E só que tudo isso que eu estou falando aqui, dos acordos, já falei no vídeo passado, não vou me repetir. Vamos diretamente falar sobre as consequências disso.
né? No vídeo passado também já falamos sobre a consequência da escravidão. Porém, eu não posso falar de expansão marítima espanhola e não citar da relação dos espanhóis com os indígenas americanos, certo? Por quê? Se a gente tem a ideia de que aqui no Brasil houve violência e o negócio foi muito grande, gente, na relação dos espanhóis com os indígenas da América Espanhola, né, os países, as regiões da América que foram colonizadas pela Espanha, o processo foi exponencialmente mais violento, muito, muito mais violento. Né? Tanto é que houveram regiões aí de verdadeiro genocídio, né? Milhões de indígenas mortos numa mesma região. Eu não estou falando nem tanto dos conflitos entre os dois grupos, não. Eu estou falando do trabalho forçado mesmo. Né? A gente, repito, no vídeo passado a gente falou sobre como esse encontro dos dois mundos vai fazer mão da mão de obra escrava, tanto africana quanto indígena. Porém, o que eu quero exaltar aqui no finalzinho das consequências desse processo para a Espanha é justamente o fortalecimento, a consolidação do mercantilismo como a principal forma de produção econômica do mundo naquela época. Não vou entrar em detalhes sobre o que era o mercantilismo, porque esse é o conteúdo do nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo todo falando sobre mercantilismo e como o mercantilismo ajuda a consolidar aí os estados absolutos, que é um outro conteúdo. Na sequência vamos ver esses dois conteúdos, certo? Antes de finalizar o vídeo, eu preciso citar para vocês 4 grandes navegadores, porque a gente vai utilizar desses 4 nomes para a gente fazer a nossa atividade. Cristóvão Colombo, já falei para vocês, deixa eu pescar aqui. Pero Covilhã, um grande navegador espanhol aí, responsável pelo traçado de alguns mapas aí de rota. Bartolomeu Dias, né, também responsável pelas rotas aí que levaram depois ao périplo africano, que nós falamos no vídeo passado. E Fernão de Magalhães, que começa trabalhando para a coroa portuguesa, depois vai trabalhar para a coroa espanhola. E esse sim, Fernão de Magalhães, líder da primeira diligência que consegue dar a volta ao mundo, né? Consegue dar a volta completa ao mundo. Esse episódio da volta completa ao mundo, dada por Fernando Magalhães, né, que é um processo que dura 3 anos, é bem pesado. Tanto que tem muitas mortes, tem quase 300 homens saem nessa viagem e só 18 homens voltam. Se vocês tiverem curiosidade sobre essa volta, porque assim, o assunto é longo, deixem comentários aqui no vídeo. Quero saber sobre a expedição de Fernando Magalhães. E aí eu faço um vídeo extra específico só sobre isso para vocês, porque dá um filme de terror tenso, né? Essa expedição de Fernando Magalhães. E no mais, é isso. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aqui no vídeo. Eu volto depois para ler os comentários e tirar as dúvidas de vocês. Respondam a atividade. Até a próxima aula. Tchau.